Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, Dr. Inloco, episódio número 7, aqui com a doutora Daniele. Você que não acompanhou os vídeos anteriores, corre lá, assiste, nós temos a apresentação, uma primeira parte, já identificando essa parte da insônia comportamental, gente, é muito interessante, muito mesmo. Já partindo ali para diagnóstico, identificação de problemas, né? Rotina ritual. Qual que é essa grande diferenciação? É até uma confusão muito comum das mães. Eu tô fazendo a rotina tudo certinho, todo dia igual. Mas rotina é o que a gente faz durante o dia da criança. Então, por exemplo, eu acordo a criança quase todo dia no mesmo horário. Eu exponho essa criança à luz quase todo dia no mesmo horário. Eu faço o número adequado de sonecas de acordo com a idade da criança. Eu coloco a criança a dormir num horário parecido. Isso é a rotina do dia. Então, fiz sonecas, o horário de acordar, o horário de dormir. Isso que é a rotina da criança. O ritual é os passos que você faz antes da criança dormir. A criança gosta muito de previsibilidade, de saber o que vai acontecer, de saber o próximo passo. Eles não gostam de surpresas. E o bebezinho mais ainda, porque eles são inseguros. Então, quando a gente tem uma repetição de padrão nesse ritual antes do sono noturno, ele já se prepara, ele induz ao sono muito mais facilmente. Então, a gente fazendo um ritual todo dia igual, de 3 ou 4 passos, por exemplo, eu dou o banho, eu dou mamar e eu canto uma música, ou eu faço uma oração, e daí eu coloco meu bebê para dormir. Esse bebê vai dormir mais fácil, porque por repetição ele já sabe o que é o próximo passo, ele já sabe que vai ser colocado para dormir. Então, induz a sonolência mais facilmente. Muito legal. E como que eu posso, porque a gente estava falando no vídeo anterior, dessa parte preventiva, né? Quando eu já tenho problema ali, que foi o caso que aconteceu, inclusive com a doutora Daniele, e a levou a procurar né, ajuda e depois transformar a sua vida para esse impacto social, que é o que eu vejo que o teu lado profissional causa na sociedade, um impacto social necessário, mas o pai que já está ali com o problema, ele vai te procurar. A mãe que fica ali, né, sem entender, como você já passou por isso também, por que que meu filho, a minha filha não consegue dormir e o filho da vizinha dorme super bem? Mas aquele que já quer identificar problemas de maneira precoce, de uma maneira preventiva também, como foi colocado aqui, como que ela pode trabalhar com isso, doutor? Tem algumas coisas, alguns ajustes de rotina que a gente já pode fazer desde a maternidade. E um deles é o ritual, esse que a gente falou, esses passos antes do bebê dormir. Chegou da maternidade, a gente pode fazer isso todo dia igual, todo dia igual. O bebê vai decorando que aquilo é o sono noturno, por exemplo. Eu fiz um ritual para separar o que é o sono diurno, o que é o sono noturno. Porque na fase de 0 a 3 é um sono muito bagunçado, é muito irregular. E a gente tem que ter uma expectativa baixa mesmo dessa fase, sabe? É uma fase difícil, desafiadora de 0 a 3 meses. Depois dos 3 meses, tem muito mais coisas que a gente pode fazer. Até ensinar o bebê a adormecer sozinho somente depois dos 3 meses de vida, por conta dessa questão de melatonina, né? O amadurecimento cerebral do bebê, então, também já está mais avançado. Mas de forma preventiva, a gente também pode fazer um ajuste de rotina muito simples. Então, todas as mães podem fazer isso já com os bebezinhos desde cedo. Expor o nosso bebê à luz todo dia quase no mesmo horário. Ai, doutor, um dia ele acorda às 6, um dia ele acorda às 8. Não, a gente vai acordar o nosso bebê. Ai, doutor, ele demorou para dormir, a gente vai acordar. Sim. Então, se todo dia, eu fiz uma média, um dia ele acordou 6, um dia ele acordou 6:30, um dia ele acordou 7. Eu observei meu bebê por 5, 7 dias ali, eu calculo uma média. Só que daí eu não vou deixar meu bebê passar dessa média. Então eu acordo meu bebê e abro a janela, eu exponho ele à luz. Por quê? Aqui liga o cronômetro, o relógio biológico do bebê é regulado pela luz. Então eu consigo organizar melhor as sonecas do dia dele e inclusive o sono noturno. Então expor o bebê à luz todo dia, quase no mesmo horário, né? Uma tolerância ali de 15 para mais, 15 para menos, tudo bem. Agora, se eu começo o dia do meu bebê um dia 5:30, no outro dia 8:30, isso nunca vai se organizar. Então, eu ajuste de rotina simples que a gente pode fazer desde cedo. Olha aí, ó, dicas importantes, com certeza.
Identifiquei os problemas ou estou agindo de forma preventiva. Eu vou buscar um especialista como a doutora Daniele. Doutora, e a medicação se faz necessária também para essa fase? Primeiro de tudo, a gente precisa tratar a insônia comportamental. Eu identifiquei a insônia comportamental, eu tratei. O que é tratar a insônia comportamental? Eu fazer ajustes de rotina, de ritual, de ambiente de sono e técnicas de extinção do comportamento. É o nome disso, das técnicas para ajudar no sono do bebê. Eu estou ali acompanhando esse bebê um tempo adequado para aquela técnica e esse bebê não evolui bem, esse bebê está muito aquém do esperado. Opa, será que tem sinais de insônia orgânica? Daí eu encaminho para um neuropediatra para investigar também essa parte de autismo, bebê de altas habilidades, ou para uma pediatra integrativa para ver a parte nutricional. Aí sim indicaria medicação em alguns casos. Medicação é exceção. 70% dos bebês, desses 30 que vão ter problemas de sono, 70% é insônia comportamental. E nesses de insônia comportamental, a gente não medica. Sim. Tá? As técnicas são extinção do comportamento. Então, é falta de limites, associações. Então, a gente vai ensinar o nosso bebê a adormecer. É muito interessante porque é o dia a dia dos pais. Isso acaba harmonizando o ambiente, como nós estávamos comentando, ao invés de ter situações, né, de afastamento do casal, de estresse, é entender o que está acontecendo com o seu bebê e entendendo isso vocês conseguem se aproximar um pouquinho mais. Mas assim, né, doutora? Como foi sua experiência, então, com relação a tudo isso depois que você se deslumbrou com esse fascinante mundo da descoberta do tratamento para insônia comportamental? Primeiro, eu vi na minha família, né, Sim. o impacto. Uma noite mal dormida é muito ruim. Imagina Sim. isso vários dias seguidos, vários meses ou anos, né, de sono ruim. Impacta muito na dinâmica da família mesmo, né? O casal briga mais, você fica mais irritada, mais estressada, baixa libido, tem mães que engordam, né? Às vezes até confunde um pouco de puerpério com problemas de sono, porque se a mãe não tá dormindo bem, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais explosiva. Quem dirá, né? O bebê também. Então o bebê também vai ficar mais irritado, mais mal-humorado. Então esse impacto familiar positivo depois que o bebê dorme bem é muito satisfatório, né? É um impacto social mesmo, porque tem mais famílias unidas e eu vejo isso na prática. Já atendi muitas mães à beira de suicídio, querendo jogar o bebê pela janela, porque o bebê não dorme. E chega um momento de exaustão tão grande, que você chacoalha o seu bebê, então risco de fazer o shaking baby, né, a lesão cerebral no bebê, ou risco de matar o seu filho, né, em casos extremos. Então eu já atendi mãe que queriam se matar, porque eu não aguento mais. Eu tô meses sem dormir, meu filho não dorme, não tenho rede de apoio, então em alguns casos, né, o pai trabalha fora, ou o pai não ajuda, ou pais divorciados, enfim. A mãe não tem uma rede de apoio e o bebê não dorme bem. Então, é aquela mãe que está realmente à beira de um colapso. E você colocar essa criança a dormir bem, salvar uma vida ou salvar uma família. Um casamento que o pai e a mãe estão brigando diariamente, por quê? Porque a mãe está irritada, o pai está irritado, está todo mundo estressado de não dormir. Eu sempre falo isso, gente, uma noite mal dormida já é ruim, imagina meses. Essa mãe, ela não tem concentração, ela tem perda de memória, lapsos de memória, ela vai impactar no trabalho dela, se ela já voltou a trabalhar, e daí vai atrapalhar também lá no trabalho dela. Então, o impacto é uma rede, né? Não é só dentro de casa, respinga em todo mundo. E quando isso volta aos eixos, as famílias devolvem isso, falam assim, Dani do céu, é muito bom dormir, tinha até me esquecido, há tantos meses que eu não durmo uma noite inteira. Eu e meu marido, né, saímos à noite a primeira vez e deixamos a babá cuidando só da babá eletrônica, porque eu sei que meu filho não vai acordar. A gente está tendo tempo de casal, né? Então a gente coloca o bebê dormir cedo e a gente vai tomar um vinho, a gente vai fazer uma janta tranquila, sabendo que não, daqui 30 minutos o bebê vai acordar.
Então, reconexão do casal, né? Mais famílias unidas, o nosso mundo já está tão difícil hoje com as famílias, então se poder proporcionar isso é um impacto realmente social além de saúde, né? E eu vejo assim, o quão gratificante quando você fala dos teus resultados atingidos, porque você primeiro foca aquilo que você viveu, né? Aí você trouxe essas situações mais drásticas, né? E alguns cases assim que você lembra que te deu muita alegria. Tem uma mãe que o pai mora fora e eu fui fazer uma domiciliar na casa dela, ali no Jardim das Américas até. E esse pai, ele trabalha numa multinacional e ele vem, acho que 2 ou 3 vezes no ano. E eu cheguei lá, essa mãe estava assim, com umas olheiras enormes, não tem rede de apoio em Curitiba, a criança acordando mais de 10 vezes à noite, acho que ela tinha 6 ou 7 meses, assim, então não condiz, ela poderia estar acordando uma, no máximo 2 vezes à noite. E essa mãe, assim, chorando, falando, minha esperança é você, doutora. Eu preciso de ajuda, realmente. E a criança irritada, durante a consulta, a criança brava, chorando, enfim, o caos. E daí, quando eu fui falar para ela sobre as técnicas e tudo mais, ela falou assim: Dani, o que você me falar, eu vou fazer. Porque eu já fiz curso do sono, eu já, né, já ajustei o que eu vi no Instagram, na rotina e tal, e não deu certo. Eu preciso de ajuda realmente mais peculiar. Isso que é a diferença também do acompanhamento. Claro. Você saber a peculiaridade de cada família. Eu gosto de fazer consulta domiciliar também por isso, porque você vê lá o problema, né? Às vezes no quarto da criança e tudo mais. Você vê essa mãe, né? Então a domiciliar tem esse contato mais próximo com a família. E daí eu me lembro nesse caso que a gente começou no primeiro dia, ela falou assim, olha, eu não tenho ninguém, vai ser eu e eu. Eu falei assim, não, eu vou ficar com você em tempo real até a criança dormir. E daí a gente ficou conversando até a criança dormir. A hora que ela dormiu, ela falou assim, começou a chorar. Falou assim, Dani, não acredito, né, que a minha criança dormiu sozinha. E já no primeiro dia, ela acordou 3 ou 4 vezes à noite. Na primeira semana, a criança já estava acordando uma, que era o esperado. Em um mês, assim, a criança estava dormindo a noite inteira, sem despertares. Essa mulher era outra pessoa, ela animada, voltou a fazer academia. Até uma outra oportunidade a gente conversou, né, que tudo melhorou na vida dela. Claro, sem Porque dúvida. era outra pessoa. Né? Então, o impacto positivo nessa mãe que estava sozinha, sem rede de apoio, é muito gratificante. Que assim, muda realmente a saúde da mãe, o humor, a disposição. E o que é legal é esse acompanhamento, como você fala, né? De você estar presente, de você fazer ali realmente o acompanhamento dela, do bebê, mostrar, olha, eu realmente eu acho fascinante essa parte do estudo do comportamento do ser humano. Porque quando eu comecei a me analisar melhor, né, a olhar para mim, né, e tentar identificar, a minha vida já ficou melhor. Agora imagina quem eu, graças a Deus, como eu disse, não passei, né? Não tive essa experiência. Os meus filhos sempre foram tranquilos para dormir. A Bela até demais, tinha que acordar ela, inclusive, né? Olha, não tinha a doutora Daniele na época, mas eu estava fazendo corretamente. E até hoje eles têm um sono adequado. Mas quem não, que encontra uma profissional assim, apaixonada, sabendo o que passou e o que está passando, realmente muda a rotina de tudo e de todos. Então, doutora Daniele, poderíamos estar aqui falando muito mais, mas eu queria que você deixasse uma mensagem especial para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que super se identificaram com as suas orientações aqui. Primeiro, assim, tem um caminho mais leve, sabe? Você que está passando por problemas de sono com o seu filho, ou conhece uma mãe, uma tia, uma amiga que está passando por esses problemas de sono, passar a mensagem que tem um caminho diferente, né? Tem como a gente ensinar esse bebê a ter um sono melhor. E não é sofrido, é muito peculiar, a gente faz análise individual de cada família, de cada rotina, não tem receita de bolo para todos os bebês, é muito personalizado o trabalho que eu faço. E ver esse impacto na família
o impacto positivo, né, nessas famílias é muito gratificante. Então, se você conhece alguém que tem algum problema de sono com o seu bebê, ou tem um conhecido ali, né, nos procure, que a gente pode ajudar. E falando nisso, nos procure. Como que eles fazem para te procurar? Então, hoje em dia, né, o principal acesso, né, é o Instagram, né? Tem o meu Instagram lá que eu passo várias dicas também pelo Instagram, passo a rotina dos meus filhos também, as pessoas gostam muito de acompanhar a rotina que eu faço com os meus filhos, até no final de semana eu cozinho com eles, brinco com eles, acordo eles de manhã, então vocês vão ver lá no meu Instagram eu acordando meus bebês também, alguns dias, né? Uns dias ele acorda sozinho, se não acorda, eu acordo eles também. Fazendo ritual de sono lá também, e depoimentos das mães, né, que eu acompanho, indicações, aqui em Curitiba tem bastante pediatra, até no Brasil, né, porque eu tenho clientes em Miami, Inglaterra, né, porque o mundo é online, né, a maioria das minhas consultas são online, eu faço muito pouco atendimento domiciliar, e o mundo é on, né, então tem muitos clientes também no exterior, e vários pediatras, vários colegas médicos que me indicam por eu ser médica, então a confiança aumenta. Todos os métodos também que eu uso na consultoria são métodos validados, então cientistas já estudaram, não tem nada de achismo, né? A técnica é validada, então eu tenho segurança de guiar vocês e os pais também de aplicar. Então não é a técnica da doutora Dani, eu uso diferentes técnicas em diferentes idades, em concordância com os pais, né? Então é bem personalizado, não é receita de bolo. E para mim, de tudo, o que ficou assim mais peculiar na tua atividade, na tua escolha por essa especialidade, é você ter vivido. Você viveu, buscou, aplicou e agora eu vou contribuir com a sociedade também. Eu penso assim, se para mim foi tão impactante, eu quero que as pessoas também experimentem isso, que tem um caminho mais leve, que tem um caminho diferente, né? Tipo, você não precisa estar passando por isso, né? Tem como ser diferente. E viver isso realmente foi a mudança, né? Sim. Poder fazer que as outras mães também façam isso. Então, doutora Daniela, eu quero agradecer imensamente. Eu sei que é só um primeiro momento de uma conversa com a gente, porque temos tantas outras matérias, tantos outros assuntos para conversarmos. Queremos trazê-la novamente aqui conosco. Que bom que deu certo, porque agora vocês estão entendendo, nós nos conhecemos na semana passada, e na semana passada através de amigos muito queridos que nós temos em comum. Um abraço para a Elis, que deve estar nos acompanhando também. Quando ela me passou essa temática, eu disse, não tem como não te convidar para vir, né? Porque ela já chamou atenção desde o primeiro momento nessa alegria que ela tem de trabalhar com isso. Então, é uma profissional que sabe fazer o diferencial, procurem ela nas redes sociais também, verifiquem que ela vive e aí ela leva a vivência dela para ajudar outras pessoas. Então, compartilhem os nossos vídeos, escrevam, tragam ali reflexões, perguntas, que eu vou passar para a doutora Daniela também. Doutora Daniela, eu sei que, infelizmente, agora nós estamos concluindo essa primeira parte, mas muito obrigada e eu te espero para as próximas, hein? Esqueci de falar meu arroba doutora Dani Croceta com C e 2T. Procura aqui nos nossos seguidores e aqueles que nós estamos seguindo também na Inloco, você vai achar. Também, claro, né? Nós estamos compartilhando com as redes sociais dela e você faça uso, acompanhe ela, agende a sua consulta, tá? Porque vai ser um diferencial incrível. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Daniela. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? E também por poder passar um pouco de informação, né? Todas as mães que puderem aplicar um pouquinho do que a gente conversou aqui também, né? Sempre vai ser um pontinho a mais. Muito legal. Então não deixe de acompanhar os próximos episódios dessa série tão preciosa que é a Dr. Inloco e das outras que nós estamos trazendo para vocês também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente.